O irmão fez pergunta essa semana sobre Êxodo 12 e 43. Êxodo 12 e 42. Então é assim, a gente tem que dialogar, tem que fazer pergunta. O papagaio, ele fala, mas ele nem sabe aquilo que está falando. Ele nem sabe aquilo que ele defende. Estão ouvindo? Mas o servo e a serva do Deus Criador, eles têm que ter diálogo, têm que fazer pergunta para aprender a palavra de Deus. Senão, não aprende a palavra de Deus. Você vê, aquele homem estudioso da África, que a Igreja da Santa Inquisição apelidou de eunuco. Ele saiu da África, veio no Templo de Jerusalém, assistiu à adoração, estava indo embora, estava lendo a palavra de Deus. Diz que na estrada, diz que o anjo do Senhor fala para Filipe, aproxima daquela carruagem e pergunta para ele se ele sabe aquilo que ele está lendo. Aí Felipe diz que aproxima da carruagem e diz para aquele homem, você sabe o que você está lendo? Ele falou, não sei. Estão ouvindo? Então é isso, é o diálogo. É o diálogo. Quando é um diálogo do Criador, a gente começa a aprender a palavra de Deus, fazendo pergunta, fazendo questionamento. Você entendeu? Isso não é querer ser mais, isso não é querer ser menos, isso não é se humilhar. Estão entendendo? Isso é a palavra de Deus. A gente aprende em conjunto, pesquisando, fazendo perguntas. Essa passagem de Êxodo 12, 42 fala da noite dos primogênitos. Diz que à meia-noite o Criador feriu os primogênitos do Egito. E logo pela manhã eles saíram. Mas a preocupação do irmão é muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres, muitas crianças, muitos animais, muitas carruagens. Mas eu creio que eles já estavam preparados há muito tempo, esperando essa data. E a hora que deu, amanhã eles saíram. Nós vamos estar lendo. Depois, Números 33 e 3. Números 33 fala da saída deles do Egito. Também fala. E no dicionário do Google fala que a noite da vigília, a noite que o Deus Criador fez vigília pelo seu povo. Olha como é que está o dicionário. Dicionário do Google baseado em inteligência artificial. É o IA. Quem esperava o IA já veio, hein? Inteligência artificial. Quem esperava o Yahoo já veio também lá no Gmail lá, Yahoo também já veio. Mas o povo que está esperando o Criador, fique atento, porque ele está às portas, ele está chegando. Vamos ver aqui a pergunta do irmão, como foi a pergunta do irmão aqui, para nós trabalhar em cima disso e aprender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus a gente se aprende. Vamos ver aqui, está no último. Esse celular meu está meio ruim. Para o irmão, o Êxodo 12, verso 42.
naquela noite que os primogênitos foram mortos, Israel saiu naquela mesma noite do Egito. Meu irmão, tem só essa prova ou tem mais provas que eles saíram naquela noite? Estão ouvindo? Porque então a gente tem que fazer pergunta, a gente tem que responder pergunta, a gente tem que dialogar para aprender a palavra de Deus. Porque se a gente se fechar, por que a igreja da Santa Inquisição deixou Deus e virou o que virou? Viraram inimigos de Deus, por quê? Porque não podia questionar o que eles fizeram. Nós estamos falando aqui todos os dias. Nos 600 anos da Santa Inquisição, mataram 100 milhões de pessoas. Vai saber quantos membros, até da nossa família, que foram mortos. Mas eles eram perseguidos e o que acontecia? Eles prosperavam. Acontecia o milagre que eles prosperavam materialmente. Milagre, porque eles eram defensor dos mandamentos e defensor das coisas de Deus. E por isso eles eram perseguidos e mortos, e muitos morreram. Mas os que se salvaram prosperavam. Prosperavam. Diz que a cidade do Recife, no Brasil, construída por judeus. E a Igreja Católica perseguiu eles, expulsou eles. O que aconteceu? Foram para os Estados Unidos e abriram Nova York. Estão ouvindo? Vocês podem ver na história, a cidade de Nova York é mais nova do que a cidade do Recife, aberta por judeu. Um judeu perseguido no Iraque pela Igreja da Santa Inquisição foi para a China e abriu a cidade de Xangai. Deu início. Então você vê que é um povo que prosperou mesmo na perseguição. Mesmo na perseguição, eles prosperaram. O judeu, essa semana, estava me questionando e falou: irmão Nilson, a mensagem é essa, mas você tem que pregar mais prosperidade. Eu falei: mas como que eu vou pregar prosperidade material se eu não sou próspero? Mas você tem que ser. Você tem que ser próspero. Olha que palavra. Você tem que prosperar, porque você traz a verdade de Deus. Começa a pregar isso aí, começa a anunciar, começa a mostrar que na perseguição eles prosperaram. Será que está faltando perseguição para vocês prosperar? Olha que palavra dura que eu recebi essa semana. Estão ouvindo? Então a gente tem que parar, analisar e receber. Estão ouvindo? Será que o conforto que nós vivemos, que não faz nós prosperar espiritualmente, materialmente? Estão ouvindo? Será que fazemos muitos negócios errados? Que a vida material, ele me disse, é semelhante à vida espiritual. Se na vida material você ganha 3 mil e você gasta 3 mil, você não vai prosperar nunca. Olha que palavra. E assim também é na vida espiritual. Na vida espiritual, como que é? O mandamento. Que serve para a vida material também. Manda nós a juntar tesouro no céu, onde não tem ladrão, não tem traça e não tem ferrugem. Estão ouvindo?
Vocês têm ajuntado tesouro no céu? A passagem dos talentos. O Criador exige que esses talentos sejam trabalhados, sejam multiplicados, que venha a prosperidade sobre a vida de vocês, sobre as nossas vidas. Será que é essa que é a mensagem que nós precisamos de ouvir? A mensagem é essa, irmão Nilson. Mas você tem que pregar a prosperidade. O povo tem que prosperar. O povo tem que ter para contribuir. O povo tem que ter para ajudar. Olha que palavra. Mas voltando sobre a pergunta do irmão, você vai no dicionário do Google e põe Êxodo 12 e 42. Se não falar ali, que fala que Deus fez vigília para salvar o seu povo. Vai no dicionário do Google outra vez e pergunta: qual a noite que Deus fez vigília para salvar o seu povo? Vai mostrar Gênesis 12, 42. Você tem tempo? Você tem coragem de ir no Google e perguntar para o Google qual a noite que Deus fez vigília para salvar o seu povo? Olha só que palavra. Aí vai sair Êxodo 12, 42. Olha que palavra maravilhosa. E depois, na referência, diz assim, ó. Foi à meia-noite que os primogênitos foram mortos. Depois disso, Israel foi expulso do Egito, eles saíram bem cedo. Então, na concordância bíblica, fala que eles saíram bem cedo na manhã do dia 15, dia de Nissan. Depois, mais comentário, vocês leiam com o tempo, o vídeo não vai ficar aqui muito grande. Números 33, versículo 3. Estão ouvindo? Números 33, versículo 3. Você vai ver a saída do povo do Egito. Então, vocês leiam, façam comentário, você entendeu? Porque, voltando a falar, o papagaio pode falar todas as palavras, mas ele não sabe aquilo que está falando. Aquele homem da África que veio a Jerusalém estava com a palavra de Deus aberta, ele não sabia aquilo que estava lendo. Estão ouvindo? Olha lá aquela passagem de Atos, de Felipe e aquele eunuco, né? Vocês vão ver que Felipe chegou na carruagem e perguntou para ele: você sabe o que você está lendo? A igreja da Santa Inquisição apagou da memória das pessoas as coisas de Deus. Como disse 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou a mente da humanidade para não ver as coisas de Deus, para não ver a luz de Deus, para não ver a luz do Evangelho. Olha só como eles foram carrasco com o povo. Então fique com esta palavra, cresça na graça e no conhecimento. Não esqueça de ir no Google e perguntar qual a noite que Deus fez vigília para salvar o seu povo.